Meu nome é Henrique, tenho 28 anos e moro em Serra Branca, uma cidade pequena onde nada acontece. Trabalho como motorista de aplicativo há alguns meses. A rotina é sempre a mesma. Corridas longas, clientes esquisitos e, no fim, um trocado para pagar as contas. Naquela sexta-feira, eu só queria ir para casa. Já passava da meia-noite quando fiz minha última corrida para um bairro afastado. O caminho de volta me obrigaria a dirigir pela estrada principal, mas eu, teimoso como sou, resolvi cortar caminho pela estrada dos esquecidos. Todo mundo na cidade conhece a fama daquela estrada. Dizem que é perigosa, cheia de assaltantes e lugar de gente desaparecida. Minha mãe sempre dizia: essa estrada leva mais gente para o inferno do que para casa. Besteira. Eu achava que era só lenda. O lugar estava mais deserto do que de costume. O único som era o barulho do motor do meu carro e o vento batendo nos galhos das árvores. Os faróis iluminavam o asfalto rachado e a vegetação que parecia querer invadir a estrada. Então eu vi. Uma figura estava parada no acostamento, acenando com uma das mãos. Parei o carro sem pensar, como um reflexo. Quando percebi, meu coração já batia acelerado. Por que diabos eu parei? A luz dos faróis revelou uma mulher jovem, com uns 25 anos, cabelo escuro desgrenhado e roupas surradas. Ela carregava uma mochila velha no ombro. Seu rosto estava pálido, marcado por olheiras fundas. Ela se aproximou devagar, olhando para os lados como se esperasse alguém sair das sombras. Quando chegou perto da janela, abaixei o vidro. "Tá tudo bem?" perguntei, tentando disfarçar minha inquietação. Ela me olhou nos olhos. Uma mistura de medo e cansaço tomou conta do rosto dela. "Pode me levar até a fazenda do Pontal?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Aquele nome fez meu estômago revirar. Eu já tinha ouvido falar. A fazenda ficava no meio do nada e era famosa por histórias esquisitas, gente desaparecida, crimes nunca resolvidos. Pensei em pisar no acelerador e sumir dali, mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse a expressão dela ou o fato de que deixar alguém sozinho naquela estrada não parecia certo. "Entra", falei, destrancando a porta. Ela subiu no carro, fechando a porta devagar, como se o som pudesse atrair alguma coisa lá fora. Eu devia ter ido embora. O silêncio dentro do carro era insuportável. A mulher se chamava Laura. Pelo menos foi o que ela disse quando perguntei. Ela sentou no banco do passageiro, abraçada à mochila, olhando para a estrada à frente. "Você mora por aqui?" perguntei, tentando puxar assunto. "Não", respondeu baixinho, sem olhar para mim. Ela estava nervosa. Cada poucos segundos, olhava pelo vidro de trás, como se esperasse que algo surgisse na escuridão. Aquilo estava me deixando maluco. "Laura, tá tudo bem?" insisti. Ela demorou a responder. Quando falou, sua voz parecia engasgada. Só dirige." Antes que eu pudesse retrucar, os faróis de um carro apareceram no retrovisor. Ele veio rápido, grudando no meu para-choque. Meu corpo ficou tenso. "Tá vendo aquele carro?" perguntei, tentando manter a calma. Laura olhou para trás e seus olhos arregalaram. "Eles me encontraram." "Quem? Quem são eles?" "Só acelera." Minha cabeça girava, mas fiz o que ela pediu. Pisei fundo no acelerador e o carro disparou. O veículo preto nos seguiu, grudado como um predador. De repente, ele começou a jogar o carro para o lado, tentando nos tirar da estrada. "Henrique, cuidado!" Laura gritou. Uma curva fechada surgiu à frente. Meu carro quase saiu da pista, mas consegui manter o controle. O outro veículo continuava nos perseguindo, os faróis iluminando o interior do carro como um aviso. Eles não iam desistir. Laura abaixou a cabeça, abraçando a mochila com força. Eu olhava o retrovisor a cada segundo, tentando encontrar uma saída. Foi quando vi uma placa à frente, cabana abandonada, 300 metros. Uma ideia me veio à cabeça. "Segura firme", gritei.
Virei o volante bruscamente, saindo da estrada e entrando num caminho de terra. O carro quicou, jogando poeira e pedras para todo lado. Os faróis do outro carro sumiram no retrovisor. Depois de alguns minutos, encontrei a cabana. Era velha, caindo aos pedaços, mas servia. Desliguei o motor e fiquei quieto, ouvindo apenas minha respiração descontrolada. Laura olhou para mim, os olhos cheios de pavor. Henrique, eles vão achar a gente. Entramos na cabana. O cheiro de madeira podre e mofo quase me fez vomitar. Tranquei a porta e fui até a janela, espiando lá fora. Nada, só escuridão. Agora você vai me contar o que está acontecendo? Perguntei virando para Laura. Ela sentou no chão, tremendo. A mochila estava em seu colo e ela abraçava como se fosse um escudo. Eu vi eles matarem um homem na fazenda do Pontal, confessou a voz fraca. Eles me viram, eu fugi, mas eles não vão parar até me encontrar. Minha cabeça girou. Você está dizendo que aqueles caras mataram alguém? Quem são eles? Gente perigosa, Henrique. Mais perigosa do que você imagina. Antes que eu pudesse responder, algo bateu na porta da cabana. Um som seco, repetitivo. Minha respiração travou. Olhei pela janela. Uma sombra estava parada na varanda, imóvel. Laura começou a chorar. Henrique, eles nos acharam. O som de passos pesados ecoava lá fora. Eles estavam rondando a cabana, procurando um jeito de entrar. Vamos sair pela janela, falei, baixinho. Laura concordou. Nós rastejamos até o fundo da cabana, onde uma pequena janela quebrada dava para o mato. Vai, Laura, sussurrei. Ela passou primeiro. Quando saí, ouvi a porta da frente arrebentando. Não olhei para trás. Peguei Laura pelo braço e corremos pelo mato como dois desesperados. Chegamos ao meu carro. Liguei o motor e acelerei. O veículo preto apareceu logo atrás, mas dessa vez eu não ia deixar eles vencerem. Na rodovia principal, faróis surgiram à frente. A polícia. Eu joguei o carro para perto deles, fazendo sinais desesperados. O veículo preto freou bruscamente e sumiu na escuridão. Laura me olhou, lágrimas no rosto. Obrigada, Henrique. Ela saiu do carro antes que eu pudesse dizer qualquer coisa e desapareceu na estrada. Mais tarde, li no jornal. A polícia investigava a fazenda do Pontal e procurava uma mulher desaparecida envolvida em um crime. A foto era dela, Laura. Aquele foi o dia em que aprendi que o verdadeiro terror não vem de fantasmas. Ele vem de pessoas. Já era quase 11 da noite quando saí do trabalho naquele dia. Estava acabado, esgotado mesmo. E tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. O caminho até lá levava uns 20 minutos, mais ou menos. E para tentar chegar mais rápido, resolvi pegar um atalho. Uma estradinha mais tranquila, sem muito movimento, cheia de árvores dos dois lados. Naquela noite, estava chovendo leve, mas o suficiente para deixar o para-brisa meio embaçado. A estrada, por ser mais afastada, era quase deserta. Não tinha nenhum outro carro por perto e o clima, sei lá, parecia estranho. Do nada, lá na frente, eu vi uma figura parada no acostamento. Conforme me aproximei, percebi que era uma mulher. Ela estava completamente encharcada, com roupas largas e um embrulho no braço que parecia um bebê. Ela acenava desesperadamente, abanando os braços de um lado para o outro. Minha primeira reação foi ignorar e seguir em frente, mas ela parecia tão desesperada. Parei o carro, baixei o vidro e perguntei o que tinha acontecido. Ela, com uma voz trêmula, pediu uma carona, dizendo que só precisava ir uns 2 quilômetros à frente, para a casa dela, em uma vila logo ali. Olhei para ela e para o embrulho e, mesmo com um pé atrás, acabei deixando entrar. Não custa ajudar, pensei. Ela agradeceu demais. Com um sorriso meio estranho, entrou no banco de trás e fechou a porta. Até então,
Nada parecia fora do normal. Só que aquela noite mal tinha começado para mim. Assim que ela entrou no carro, o silêncio bateu. Tentei puxar assunto, mais para quebrar o gelo do que por vontade de conversar mesmo. O bebê tá dormindo? Ela olhou para mim pelo retrovisor e sorriu de leve. Sim, tem só 5 meses. Dorme tranquilo. Aquilo foi o suficiente para eu não perguntar mais nada. Ela ficou abraçada com o bebê o tempo todo, balançando ele de um lado para o outro, mas algo começou a me incomodar. Ele não se mexia, não fazia nenhum som, só estava ali, completamente embrulhado, como se fosse uma boneca. À medida que a gente continuava na estrada, percebi que já tinha rodado bem mais que 2 quilômetros. Aquilo já estava estranho. Olhei o retrovisor de novo. A mulher segurava o embrulho tão apertado que dava a impressão de que estávamos carregando algo errado. Já passei da curva? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela, com a mesma calma de antes, respondeu: Não, é mais à frente. Eu aviso. Me deu um arrepio na espinha. Eu podia ter parado o carro e mandado ela descer, mas algo me impediu. Talvez o receio de estar sendo paranoico ou de ela realmente estar precisando de ajuda. Só que a sensação de que tinha algo errado só aumentava. Depois de mais alguns minutos, a mulher apontou para a direita e disse, quase sussurrando: Vira ali. Eu olhei para onde ela estava falando. Era uma estrada de terra, cheia de lama por causa da chuva. Fiquei na dúvida por um segundo, mas acabei virando. Quanto mais eu entrava naquela estrada, mais escura e deserta ela ficava. Nenhuma casa, nenhuma luz. Só as árvores dos 2 lados. Meu coração começou a bater mais rápido. O barulho dos pneus na lama e o silêncio dela me deixavam cada vez mais nervoso. Tem certeza que é por aqui? Perguntei, tentando disfarçar o medo. Ela respondeu sem me olhar. É aqui mesmo, falta pouco. Olhei pelo retrovisor de novo. O embrulho ainda estava lá, quieto. A mulher continuava segurando aquilo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Foi quando percebi um movimento entre as árvores na beira da estrada. Que porcaria é essa? Murmurei, tentando enxergar melhor. Achei que podia ser coisa da minha cabeça, mas meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que algo está errado. Foi rápido. A mulher, do nada, apontou para o lado e disse: Pode parar aqui. Ela falava com tanta certeza que eu quase obedeci, mas algo me segurou. No mesmo instante, vi 2 vultos surgirem no meio das árvores. Um homem vinha pela frente, outro pelo lado. Que porcaria é essa? Falei alto. A mulher abriu a porta de trás tão rápido que quase caí do banco. Ela gritou: Agora, vai! Eu pisei fundo no acelerador. O carro derrapou. Jogou lama para tudo quanto é lado, mas consegui arrancar. Um dos caras chegou a bater na janela e eu senti o vidro estremecer. Olhei pelo retrovisor e vi a mulher em pé no meio da estrada, segurando o embrulho falso, berrando alguma coisa. Um dos homens correu atrás do carro, mas não conseguiu me alcançar. Fiz uma curva fechada, quase perdendo o controle, mas continuei acelerando. Meu coração parecia que ia explodir. A única coisa que eu pensava era: não posso parar, não posso parar. Depois de uns 5 minutos, finalmente vi as luzes da rodovia de novo. Estava encharcado de suor, com as mãos tremendo no volante. Parei o carro no acostamento, respirei fundo e liguei para a polícia. Contei tudo, desde a mulher com o embrulho até os homens que saíram do mato. Quando cheguei em casa, fui direto olhar o carro. Tinha umas marcas na lateral, provavelmente de quando o cara bateu a mão tentando abrir. Passei a noite inteira sem conseguir dormir, revivendo cada segundo daquela porcaria de carona. No dia seguinte, ouvi falar de outros casos parecidos naquela região. Uma gangue usava uma mulher com um boneco para enganar motoristas e roubar carros. Nunca mais dei carona para ninguém. Não importa o quão desesperado pareça, melhor ser chamado de egoísta do que acabar em alguma vala por aí. Oi, pessoal. Hoje eu trago uma história que talvez vocês nunca esqueçam. Uma história real
que aconteceu aqui na minha cidade. Eu sou a Carla, jornalista, e sinceramente não sei como ainda durmo depois do que vivi. Mas antes de tudo, presta atenção até o final. Você vai entender por quê. Aqui na cidade de São Vicente do Norte, no interior do Paraná, tudo começou com o desaparecimento da Clara, uma estudante de 20 anos. Uma menina cheia de vida que saiu da faculdade à noite, perdeu o ônibus e nunca mais voltou. A última vez que ela foi vista foi no quilômetro 12 da rodovia BR-308, uma estrada velha, mal iluminada e cheia de curvas perigosas. No dia seguinte, encontraram a mochila dela no acostamento, como se tivesse sido jogada ali de propósito. A polícia, claro, começou a investigar, mas a única coisa que tinham era o relato de um caminhoneiro que viu um carro preto parado com as luzes ligadas. O motorista? Um homem comum, nada demais. Eu comecei a acompanhar o caso pelo jornal local, mas a sensação era de que algo mais sombrio estava acontecendo. Alguma coisa fora do comum. A cidade inteira ficou apavorada. Todo mundo começou a falar sobre o tal Carona da Noite, um homem misterioso que rondava as estradas. As caronas, algo tão comum por aqui, viraram motivo de pânico. Foi então que outra coisa bizarra aconteceu. O irmão da Clara, o Matheus, recebeu uma mensagem anônima no celular. Ela só queria chegar em casa. Vocês deviam ter cuidado. Aquilo me deu um arrepio. Quem mandaria algo assim? E por quê? Foi aí que decidi investigar mais de perto. E pessoal, isso foi o maior erro que eu já cometi. 2 semanas depois, outra menina sumiu. Ana, que trabalhava numa loja de roupas aqui no centro. O padrão era o mesmo. Ela aceitou carona perto da rodovia e ninguém mais a viu. Dessa vez, o delegado Marcos Moreira encontrou uma pista importante. Uma câmera antiga de um posto abandonado registrou o carro preto passando exatamente na hora do desaparecimento da Ana. Eu fui até o posto para ver as imagens. Quando o delegado deu play, senti meu coração gelar. O carro passou devagar e o motorista virou o rosto para a câmera. Foi rápido, mas eu vi. Ele sorria. Não era um sorriso normal. Era como se ele soubesse que a gente estava assistindo. As investigações levaram a um suspeito. Rogério, um homem com passagem pela polícia que dirigia um carro preto parecido. A cidade inteira comemorou a prisão dele, mas algo não batia. Eu fui até a delegacia e vi o Rogério. Ele chorava desesperado. Eu não fiz nada. Vocês estão pegando o cara errado. No fundo, eu sabia que ele estava falando a verdade. E minha intuição estava certa. Porque 2 dias depois, outra garota desapareceu. Dessa vez, o carro foi visto por um casal em uma estrada secundária. E foi aí que eu tomei uma decisão maluca. Decidi que ia descobrir quem era o carona da noite. Me arrumei como qualquer outra pessoa voltando da faculdade. Jeans, mochila, celular no bolso com o rastreador ativado. Só contei meu plano pro delegado Marcos, que ficou louco. Carla, esse cara é um assassino. Isso não é uma matéria de jornal. Mesmo assim, naquela sexta-feira à noite, lá estava eu, andando sozinha no acostamento da BR-308, perto do quilômetro 12. Demorou uns 15 minutos até o carro preto aparecer. Ele veio devagar, com os faróis iluminando tudo. O vidro abaixou e um homem sorriu para mim. Era um cara de meia idade, com óculos redondos e voz tranquila. Oi, moça. Quer uma carona? Aqui é perigoso. Meu coração quase saiu pela boca. Mesmo assim, sorri nervosa. Quero sim. Obrigada. Entrei no carro e o silêncio tomou conta. O cheiro ali dentro era uma mistura de perfume barato e gasolina. A cada quilômetro que ele dirigia, a tensão aumentava. Ele tentou puxar conversa, falava sobre a cidade, sobre a vida, mas tudo soava ensaiado. Minhas mãos suavam e minha mente gritava, sai daí! Foi quando vi no banco de trás uma fita adesiva e uma corda meio escondidas debaixo de um casaco. O homem percebeu que eu estava olhando e perguntou, ainda sorrindo,
Você parece nervosa. Tá tudo bem? Eu disfarcei. Tô sim, só tô cansada. Ele começou a diminuir a velocidade. Meu coração batia tão rápido que eu quase desmaiei. Quando ele parou o carro, eu sabia que era agora ou nunca. Peguei o celular, ativei o botão de emergência e gritei: eu preciso descer, agora! Antes que ele pudesse reagir, abri a porta e saí correndo pela estrada. Ouvi ele gritar algo, mas eu só corria. Uns 5 minutos depois, as sirenes da polícia apareceram. O delegado Marcos chegou com a equipe e encurralou o carro. O homem desceu devagar, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ele olhou diretamente para mim e disse: eu só queria companhia. O nome dele era Leonardo Costa, um professor aposentado, conhecido por todo mundo na cidade. Quem poderia imaginar que ele era o carona da noite? Na casa dele, encontraram fotos das vítimas, objetos pessoais e um diário com detalhes de cada desaparecimento. Ele planejava tudo, gente. Tudo. O mais assustador foi uma página no diário que dizia: ela quase fugiu, mas a próxima não terá tanta sorte. Depois da prisão, a cidade voltou ao normal. Ou quase. Toda vez que alguém menciona a rodovia BR-308, um arrepio percorre as costas de quem ouve. E agora, eu tô aqui contando essa história porque a verdade é simples. O mal não tem cara. O Leonardo parecia inofensivo. Um senhor simpático, educado, que ninguém jamais desconfiaria. Gente, se cuidem. Não aceitem carona de estranhos. O mundo não é tão seguro quanto a gente imagina. Ah, e antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com quem você ama. Pode salvar vidas. Oi, pessoal. Hoje eu preciso contar algo muito sério para vocês. Algo que aconteceu comigo e que até agora me dá arrepio só de pensar. Se eu tô aqui hoje é porque de alguma forma tive sorte. Mas quero deixar um alerta. Nem todo mundo tem a mesma sorte que eu tive. Então, por favor, ouçam até o final e aproveitem para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Essa história pode salvar vidas. Era uma sexta-feira à noite. Aquela vibe de festa com os amigos, risadas e música alta. Tudo estava ótimo até o final. O problema é que a cidade era do interior e por volta das 2 da manhã não tinha mais transporte, táxi, Uber, nada. Meus amigos já tinham ido embora e, para piorar, meu celular estava com 15% de bateria. Foi quando aquele carro parou na minha frente. Um sedã antigo, barulhento, com os faróis meio amarelados. O motorista abriu o vidro. Era um homem de uns 40 anos, barba rala, cara meio cansada, mas ele parecia normal. O precisa de carona? A voz dele era calma demais. Tô indo pro centro, te deixo por lá. Eu hesitei. Algo na minha cabeça gritou: não entra nesse carro. Mas eu estava cansada, com frio, e meu cérebro tentou racionalizar. É só um cara normal ajudando alguém. Eu entrei. No começo, ele puxou papo. Meu nome, de onde eu era, o que eu fazia da vida. Só que aos poucos, o silêncio começou a ficar esquisito. Foi aí que ele virou para uma rua completamente deserta. Moço, esse não é o caminho para o centro, né? Minha voz saiu fraca, mas ele não respondeu. Só olhou de lado com um sorriso pequeno, frio e continuou. Meu coração começou a acelerar. Olhei para o celular, sem sinal. O vidro não descia, a porta não abria. Foi aí que ele disse algo que me fez congelar. Relaxa, logo você vai entender para onde a gente está indo. Naquele momento eu soube. Ele não era um bom samaritano. O carro parou diante de uma casa no meio de uma floresta. Ela parecia saída de um filme de terror. Janelas quebradas, portas caídas e uma escuridão que parecia engolir tudo. Ele me puxou pelo braço e me levou para dentro. O lugar cheirava a coisa podre. Vi roupas espalhadas, correntes no chão e marcas de luta na parede. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Sabe, você não é a primeira pessoa a vir aqui, ele sussurrou,
como se estivesse contando um segredo. Só que você é especial, eu sinto isso. Ele me empurrou para uma sala escura, onde tinha uma mesa cheia de objetos. Facas, um martelo e um caderno com nomes riscados. Meu estômago virou. Enquanto ele mexia em algumas coisas, eu notei uma janela pequena no canto da sala. Minha única chance era correr. Eu me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. Assim que ele se virou para outra mesa, eu corri. Me joguei pela janela, sentindo os cacos cortarem minhas mãos. A dor era insuportável, mas eu só pensava em correr. Corri pela floresta. O som dos meus pés esmagando galhos e folhas ecoava como um tambor. Atrás de mim, ele gritava: "Você não vai escapar, garota." Eu tropeçava, caía, mas levantava e continuava. O frio, o escuro, tudo conspirava contra mim. Meu peito ardia de tanto correr, mas parar não era uma opção. Depois de minutos que pareceram horas, vi uma cabana velha entre as árvores. Corri para dentro e tranquei a porta com um pedaço de madeira. Lá dentro, o cheiro era tão ruim quanto na outra casa, mas eu precisava me esconder. Do lado de fora, ele berrava: "Você acha que pode fugir de mim? Vou pegar você." Eu encontrei um bastão de madeira no chão e me escondi atrás de um móvel. Quando ele arrebentou a porta e entrou, os olhos dele brilhavam na escuridão, um brilho que parecia doente. Ele veio direto para cima de mim. Quando ele se aproximou, eu juntei todas as forças que me restavam e bati com o bastão. Ele caiu no chão, desmaiado. Minha respiração estava descontrolada, mas eu sabia que não podia perder tempo. Peguei o celular dele que caiu do bolso. Tinha sinal. Liguei para a polícia, mas a voz falhava. "Por favor, tem um homem na floresta." Antes que eu pudesse terminar, ele começou a se mexer. Eu corri para fora e dessa vez ouvi algo diferente. Sirene. Luzes azuis e vermelhas iluminavam as árvores. A polícia tinha chegado. Eles cercaram a área e o prenderam enquanto ele gritava feito louco. Um dos policiais me segurou e disse: "Esse homem já fez muitas vítimas. Você foi a primeira a escapar." Naquele momento, o peso do que aconteceu caiu sobre mim. Eu estava viva, mas nunca mais seria a mesma. Nos dias que seguiram, eu não conseguia dormir. Ainda ouvia o som da voz dele, ainda sentia aquele medo. Comecei a fazer terapia, porque uma coisa assim mexe com a gente. Hoje, eu tô aqui contando essa história para vocês, porque eu sei que alguém precisa ouvir. Não aceitem carona de estranhos. Não ignorem aquela voz na cabeça que diz: "Não entra nesse carro." E se essa história mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Eu tive sorte, mas nem todos têm. Cuidem-se. O mundo está cheio de monstros que a gente não consegue enxergar até ser tarde demais. Eu trabalhei como motorista de aplicativo por uns bons 5 anos, mas larguei essa vida por causa do estresse e das loucuras que aconteciam de vez em quando. Agora, só faço corridas por demanda, ajudando vizinhos e conhecidos aqui do bairro. Sempre me dei bem e às vezes até acabava pegando boas histórias, mas o que eu vou contar agora, isso aí eu nunca imaginei viver. Era uma sexta-feira, por volta das 11 da noite, quando o meu celular tocou. Do outro lado da linha era o Márcio, um amigo de infância com quem eu quase não falava mais. Ele parecia nervoso, ansioso e sem muito rodeio me pediu: "Roberto, pelo amor de Deus, você pode me ajudar? Meu pai está muito mal, a gente precisa levar ele para o hospital agora." Na hora pensei em dizer não. Eu já estava cansado e não curtia mais sair aquela hora. Mas alguma coisa na voz dele me fez aceitar. "Tô indo", falei. Cheguei na casa deles em uns 15 minutos. A rua estava deserta, só o barulho do vento e de uns cachorros latindo ao longe. Assim que parei na porta, vi o Márcio e um primo carregando o pai dele, o senhor Antônio. O velho parecia desmaiado, quase mole,
como um boneco de pano. A cena me arrepiou. "Que foi, cara?" perguntei, já desconfiando de que tinha algo errado. "Ele tá só fraco, Roberto. Ficou assim hoje à noite e a gente achou melhor levar." Eles colocaram o Sr. Antônio no banco de trás do carro, encostando ele no canto da janela. Ele não se mexia, não fazia som nenhum. Márcio sentou ao lado do pai, enquanto o primo ficou no outro canto. O clima estava pesado demais, como se o próprio carro tivesse absorvido a preocupação deles. Liguei o motor e comecei a dirigir, tentando ignorar o silêncio no carro. Só o som da chuva batendo no para-brisa me acompanhava. No meio do caminho, tentei puxar conversa para quebrar aquele clima tenso. "E aí? Já chamaram alguém no hospital? Já avisaram?" Já. É só chegar lá. A gente tá com pressa", respondeu Márcio, sem nem olhar na minha direção. Depois disso, ficou tudo quieto de novo. Eu começava a ficar incomodado. Olhava pelo retrovisor de vez em quando, tentando ver o Sr. Antônio, mas ele continuava do mesmo jeito, imóvel, com a cabeça encostada no vidro. Foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Enquanto dirigia, comecei a ouvir um som abafado, como uma respiração ofegante. O barulho era baixo, mas eu conseguia ouvir claramente. Olhei pelo retrovisor e o que vi me fez gelar por dentro. O Sr. Antônio, que até então estava com a cabeça caída, agora olhava diretamente para mim com os olhos abertos e vazios. Quase bati o carro de susto. Engoli seco, respirei fundo e olhei de novo. Dessa vez, ele estava do mesmo jeito de antes, encostado e imóvel. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. "Você está cansado, Roberto." "É só cansaço", pensei. O Márcio, que parecia perceber o meu nervosismo, pediu: "Acelera aí, por favor. Parece que ele piorou." Pisei fundo no acelerador. Quanto mais rápido eu chegasse naquele hospital, melhor. No fundo, eu só queria sair daquela situação logo. Chegamos no hospital em tempo recorde. Parei o carro perto da entrada e desliguei o motor. Márcio estava suando frio. "Vai lá buscar ajuda, cara. Eu espero aqui", falei, tentando parecer calmo. Ele saiu correndo para dentro do hospital, deixando a porta aberta. O primo foi atrás. De repente, eu estava sozinho no carro. Só eu e o Sr. Antônio. Fiquei em silêncio, olhando pelo retrovisor para trás. Ele continuava lá, encostado no banco, mole como sempre. Mas por alguma razão, eu sentia como se ele estivesse me olhando, mesmo com os olhos fechados. "Roberto, para com isso. É só um cara doente. Você tá vendo coisa." Eu tentei me convencer, mas o silêncio estava insuportável. Foi aí que eu vi um gemido baixo, quase um sussurro, vindo do banco de trás. Virei para olhar e foi como levar um soco no estômago. O Sr. Antônio não estava mais encostado no vidro. Agora a cabeça dele estava virada para mim, como se tivesse dobrado o pescoço. Os olhos, abertos, estavam fixos em mim. A boca, entreaberta, soltava aquele som baixo e arrastado. Meu corpo gelou na hora. Eu saí correndo do carro, tropeçando no chão molhado. Quando virei para olhar de novo, vi Márcio e o primo voltando com uma enfermeira e um médico. "O que aconteceu?" perguntou Márcio, olhando assustado para mim. "Nada. Eu só estava com pressa", respondi, tentando disfarçar. Eles abriram a porta e assim que o médico encostou no Sr. Antônio, ele olhou para o Márcio e falou baixo, como se não quisesse assustar ninguém. "Ele já se foi. Faz algumas horas, provavelmente." Fiquei parado ali, em choque, sentindo o mundo girar. O que ele queria dizer com "já se foi"? Márcio estava branco, sem reação. O médico continuou: "Vocês perceberam isso antes? Ele não parecia bem?" O primo balançou a cabeça e respondeu quase em um sussurro: "Ele estava assim desde casa, mas a gente não queria acreditar." Olhei para o carro e pela janela vi o Sr. Antônio do mesmo jeito, mas agora parecia mais pesado,
mais vazio. Eu sabia que algo estava errado desde o começo. Eu voltei para casa naquela mesma noite, com a cabeça a mil. A imagem do Sr. Antônio me olhando no carro não saía da minha mente. Não podia ser coisa da minha cabeça. Cheguei, estacionei o carro na garagem e entrei direto para a cozinha onde minha esposa estava. Ela me olhou estranho assim que entrei. "Que foi? Tá pálido?" perguntou, enquanto colocava um café na mesa. Sentei-me, respirei fundo e contei tudo. Desde o momento em que peguei o Sr. Antônio até o olhar dele pelo retrovisor. Ela ficou em silêncio, me ouvindo. Quando terminei, respondeu séria. "Deve ser o cansaço, Roberto. Você está trabalhando demais. Vai dormir, amanhã você vai ver que foi só coisa da sua cabeça." Eu queria acreditar, mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Naquela madrugada, acordei com um barulho vindo da garagem. Era como se alguém estivesse dentro do carro, batendo levemente na porta. Levantei devagar e fui até a janela. Quando olhei, senti o sangue gelar. Uma sombra no banco de trás do carro. Fiquei paralisado, olhando aquela silhueta imóvel, até que ela virou lentamente a cabeça para a janela. Saí correndo pela casa, tropeçando nos móveis. Minha esposa veio atrás assustada. "Que foi, Roberto? O que está acontecendo?" "Ele está lá, no carro. Eu vi ele de novo, no banco de trás." Ela segurou meus braços e me olhou nos olhos. "Pelo amor de Deus, você está alucinando. O Márcio já disse que o pai dele morreu, tá entendendo? Ele morreu antes de você chegar lá." Essas palavras me atingiram em cheio. Eu sentei no chão, tentando assimilar. Se ele estava morto antes da carona, como ele podia ter me olhado? Como ele podia ter feito aquele som? Minha esposa, tentando me acalmar, sugeriu: "Talvez ele só queira descansar. Foi você que fez a última corrida dele, né? Talvez ele só precise de uma despedida." Fiquei ali, em silêncio, pensando no que ela disse. E por mais absurdo que soasse, ela podia ter razão. Depois daquela noite mal dormida, decidi que não dava mais. Eu precisava resolver aquilo, nem que fosse para ter um pouco de paz. A ideia da minha esposa ficava martelando na minha cabeça. Talvez ele só precise de uma despedida. No dia seguinte, acordei cedo, tomei um café forte e fui direto até a garagem. O carro estava lá, do mesmo jeito que eu tinha deixado. Parecia normal, mas eu não conseguia mais olhar para ele sem sentir um arrepio subindo pelas costas. "Bom dia, Sr. Antônio." Falei baixinho com a voz tremendo. Que loucura, pensei. Eu estava falando com um carro vazio. Abri a porta do banco de trás e fiquei parado ali, olhando. O banco parecia afundado, como se alguém tivesse acabado de sair. Engoli seco, mas fiz o que precisava ser feito. "Olha, eu não sei se o senhor está aqui ou não, mas se estiver, desculpa. Desculpa por tudo, tá? Por não ter percebido antes, por não ter ajudado mais. Espero que o senhor esteja bem agora." Senti um silêncio pesado cair sobre a garagem. De repente, o lugar pareceu mais leve, como se o próprio ar tivesse mudado. Respirei fundo e pela primeira vez em dias senti que podia pensar com clareza. "É isso, acabou", falei para mim mesmo. Mas ainda tinha uma última coisa. Eu sabia que o Márcio e a família estavam sofrendo. Então falei com a minha esposa e decidimos ir até a casa deles. Era o mínimo que eu podia fazer. Chegamos lá no meio da tarde. Márcio nos recebeu meio abatido, mas com um sorriso cansado. A casa estava cheia de parentes e amigos prestando condolências. Quando entramos, senti uma calma estranha. Era como se o ambiente estivesse finalmente em paz. "Obrigado por tudo, Roberto. Você ajudou a gente ontem mais do que imagina", disse Márcio, apertando minha mão. Minha esposa puxou conversa com uma senhora sentada no canto da sala, que era tia do Márcio. Eu fiquei ali, quieto, observando o movimento. Foi quando a tia olhou para mim e perguntou: "Foi você que trouxe o Antônio ontem, né?" "Sim, fui eu", respondi com um nó na garganta. "Obrigada, filho.
Ele estava falando de você ontem à tarde, sabia? Disse que você era um bom rapaz, que confiava em você. Eu gelei por um segundo. Como assim ele tinha falado de mim? Mas antes que eu pudesse pensar demais, a mulher sorriu e completou. Acho que ele sabia que ia precisar de você naquela noite. Dei um sorriso meio sem graça e balancei a cabeça agradecendo. Não tinha mais o que dizer. Naquele momento, percebi que o Sr. Antônio talvez só precisasse terminar a jornada dele. Na volta para casa, já de noite, estacionei o carro na garagem e fiquei sentado por alguns minutos, olhando o banco de trás pelo retrovisor. Dessa vez, não havia mais ninguém ali. Nada de silhuetas, nada de olhos fixos em mim. Apenas um carro vazio. Valeu, Sr. Antônio. Vai em paz, tá? Sussurrei, como uma despedida final. Desliguei o motor, fechei a garagem e entrei em casa. Pela primeira vez em dias, dormi tranquilo. Era só mais uma noite como qualquer outra. Saí do trabalho tarde, como sempre, e peguei a velha estrada rural que levava até minha casa. Passava das 23 horas e eu já estava cansado. Aquele silêncio absoluto e o breu das árvores dos dois lados da pista sempre me deixavam inquieto. Durante o dia, até parecia um lugar tranquilo, mas à noite era diferente. Eu dirigia devagar, uns 70 km/h, sem pressa. A estrada era praticamente minha. Só o som do motor me fazia companhia. Foi então que, ao dobrar uma curva, vi ele. De longe parecia apenas um vulto, mas à medida que me aproximei, o coração bateu mais forte. Era um homem parado na beira da estrada, usando shorts e uma camiseta. Ele estava descalço, o que já era bizarro. Tinha um dos pés no asfalto e acenava com uma das mãos pedindo carona. Meu primeiro instinto foi não parar. Eu não devia parar. Quem em sã consciência faz isso numa estrada deserta? Mas ele parecia tão desesperado. Diminuí a velocidade. O homem começou a acenar mais freneticamente, como se aquilo fosse questão de vida ou morte. Encostei o carro no acostamento, mas deixei as portas trancadas. Não era idiota. Ele se aproximou, meio apressado, e bateu no vidro do passageiro. Baixei só um pouco o vidro, o suficiente para ouvir o que ele queria. Pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Meu irmão caiu na floresta, acho que quebrou a perna. Ele tá mal, muito mal. Preciso de ajuda para tirar ele de lá. Eu fiquei ali, olhando para ele, sentindo cada nervo do meu corpo gritar: vai embora, isso é uma cilada. Mas o desespero na voz dele parecia real. Onde ele tá? Perguntei, tentando soar firme. Não é longe, ali pela trilha. Eu só não consigo sozinho. Uma voz na minha cabeça dizia que isso não estava certo, mas outra voz, talvez mais estúpida, me fez destravar a porta e sair do carro. O frio da noite bateu forte assim que saí do carro. A estrada estava silenciosa, só o vento mexendo as folhas. O homem caminhou rápido até a entrada da floresta, que ficava a uns metros dali, e me chamou com um gesto. Por aqui, por favor. Não é longe, juro. Como ele se machucou? Perguntei, tentando manter a conversa para quebrar o silêncio. Ele escorregou, caiu numa área cheia de pedras. Eu fiquei aqui pedindo ajuda. A voz dele parecia trêmula, mas o olhar me deixou desconfortável. Mesmo assim, fui atrás. Entramos na floresta e a mudança foi instantânea. O ar parecia mais pesado e o som dos meus passos era abafado pela terra úmida. Usei a lanterna do celular para enxergar melhor. As árvores eram enormes e a escuridão entre elas era densa demais. O homem caminhava rápido demais na minha frente, sem nem olhar para trás. Ei, tá longe ainda? Perguntei. Ele só acenou com a cabeça, mas não disse nada. Algo ali estava errado. Muito errado. Depois de uns minutos, ele parou de repente. Deixei algo cair aqui.
Pode seguir reto, meu irmão está mais à frente, na trilha. Mas você não vem? Perguntei, já sentindo o estômago embrulhar. Vou já. É só pegar isso aqui. Segue reto, você vai ver ele. Minha cabeça gritava para dar meia volta, mas minhas pernas continuaram andando. Eu avancei pela trilha estreita, desviando de galhos e folhas. Foi quando percebi que não tinha mais som de passos atrás de mim. Parei e virei o rosto para trás. A luz do meu celular iluminou o vazio. Ele não estava mais lá. Ei! Gritei, minha voz ecoando pela floresta. Onde você está? Nenhuma resposta. O silêncio agora parecia vivo, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Tentei me acalmar. Talvez ele só tivesse se afastado para procurar o que perdeu. Mas por que ele não disse nada? Peguei o celular e voltei alguns passos, apontando a lanterna na direção que vim. Nada. Nenhuma movimentação. Foi aí que ouvi o som de passos. Eles eram baixos e lentos, mas estavam ali, no meio das árvores. Virei o corpo rápido e apontei a lanterna em todas as direções. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula. Nada. Voltei a andar rápido, tentando achar a saída da floresta. Cada passo parecia me levar mais fundo. Era como se a trilha tivesse desaparecido. De repente, um estalo. Um galho quebrou bem atrás de mim. Paralisei. Senti o suor gelado escorrer pela minha nuca. Virei devagar, a luz do celular tremendo na minha mão. A escuridão parecia se fechar ao redor, mas entre as sombras, por uma fração de segundo, eu vi ele. O homem estava parado entre as árvores, me olhando. Mas tinha algo errado. Ele não parecia mais desesperado, só parado, imóvel, segurando algo brilhante na mão. Aquilo foi o suficiente. Eu virei e corri. Corri como nunca na minha vida. Galhos batiam no meu rosto. Raízes pareciam tentar me derrubar, mas eu não parei. Os passos atrás de mim ficaram mais rápidos. Não chega perto! Gritei quase sem ar. Eu só pensava em chegar na estrada, em sair dali. A luz do celular piscou, mas antes de apagar eu vi, entre as árvores, a luz fraca dos faróis do meu carro. Com o coração quase saindo pela boca, corri em direção à estrada. Eu tropecei 2 vezes, mas não parei. Quando finalmente cheguei no asfalto, o carro parecia a coisa mais segura do mundo. Atrás de mim, a floresta parecia viva, olhando. Olhei para trás uma última vez. Ele estava lá, parado na entrada da floresta, imóvel, me olhando. A luz dos faróis finalmente revelou o que ele segurava, uma faca grande e enferrujada. Não fiquei para ver o que ele faria. Pulei dentro do carro, bati a porta, liguei o motor e arranquei dali o mais rápido possível. Dirigi por uns 10 minutos sem parar. Só quando a estrada começou a parecer familiar de novo, percebi que estava tremendo. Peguei o celular e liguei para a polícia. Expliquei tudo. Eles disseram que mandariam uma viatura para verificar, mas eu sabia que não iam encontrar nada. Aquele homem, ele não precisava de ajuda. Ele queria algo de mim. Desde aquele dia, prometi a mim mesmo: nunca mais paro para ajudar alguém à beira da estrada. E se você ouvir uma história parecida, faça a mesma coisa. Não tem muito tempo que algo me aconteceu na estrada e, sinceramente, até hoje, não sei se entendo completamente. Às vezes, parece até que foi coisa da minha cabeça, mas tem noites que fecho os olhos e consigo ver tudo de novo, como um filme repetido. Talvez contar isso me ajude a botar um ponto final nessa história. Era uma quarta-feira, fim de tarde, e eu estava saindo de Curitiba. Tinha que entregar uma carga de materiais de construção em Porto União, uma cidade que fica longe pra caramba. Eu estava cansado, sabe? Não dormia direito fazia dias, mas não tinha escolha. Conta não espera e as rodovias também não. A estrada estava tranquila demais, até achei estranho. Carro quase não passava, o clima estava limpo, nem sinal de chuva. Só que mesmo com tudo calmo,
Sempre me bate um arrepio quando viajo à noite. Rodovia deserta e silêncio demais nunca são coisa boa. Depois de algumas horas, com a cabeça começando a pesar, decidi parar num posto de gasolina no quilômetro 127. Era um daqueles postos antigos, meio largados, com só uma luz funcionando. Desci, estiquei as pernas, joguei água no rosto e pedi um café no balcão. Na volta para o caminhão foi quando eu vi ele. Sentado num banco de madeira, quase escondido na sombra do posto, tinha um cara que eu nunca tinha visto antes. Devia ter uns 20 e poucos anos, roupa suja, mãos pretas de graxa e o cabelo bagunçado. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito que ele estava sentado, olhando para o chão, meio curvado. Era como se ele estivesse carregado demais para ficar em pé. Me aproximei devagar e perguntei, meio na brincadeira: "Ô, companheiro, tá esperando carona ou o mundo acabar?" O cara levantou a cabeça devagar, sem me olhar direto nos olhos. Quando ele murmurou algo, nem consegui entender direito. Parecia cansado demais para falar. "Precisa de ajuda? Posso te levar até um pedaço, é só dizer para onde está indo." Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele acenou com a cabeça e levantou. O jeito que ele andava era estranho, devagar, quase arrastando os pés, como se fosse um esforço gigantesco só se mover. Subiu no caminhão sem dizer uma palavra. Nos primeiros minutos tentei puxar papo. Vai que o cara estava envergonhado ou algo assim. "Tá vindo de onde? Trabalha com o quê?" Perguntei, tentando ser simpático. Nada. Ele só olhava para frente, quieto, como se nem estivesse ali. Uma hora até comentei: "O silêncio aqui tá mais pesado que essa carga, hein?" Mas ele nem esboçou reação. A única coisa que ele fazia era mexer os dedos, como se estivesse contando alguma coisa. Aquilo começou a me deixar inquieto. Uns 15 minutos depois, o rádio do caminhão chiou. Um som metálico e cheio de ruído, como quando tá dando interferência. Era uma voz nervosa. "Atenção, quilômetro 127. Acidente grave com um mecânico desaparecido. A polícia pede cautela aos motoristas." Meu coração gelou. Quilômetro 127. Foi onde parei minutos atrás. Olhei pelo canto do olho para o meu passageiro. Ele continuava ali, do mesmo jeito, mas agora mexia as mãos mais rápido. O rádio continuou. Descrição: homem jovem, cabelo escuro, roupas sujas de graxa. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Aquela descrição era ele. "Ei, parceiro, você tá ouvindo isso?" Perguntei sem tirar os olhos da estrada. Ele não respondeu, mas pela primeira vez virou a cabeça na minha direção. Quando o rosto dele ficou iluminado pelo painel, eu pude ver. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele não dormisse fazia dias. Senti meu corpo todo arrepiar. Meu peito começou a apertar. Tentei ignorar, me concentrar na direção. Só que o rádio não parava de chiar. A voz repetia: "Acidente, desaparecido, quilômetro 127, sem parar." Numa curva mais fechada, meu medo virou pânico. Falei firme: "Olha, cara, vou ter que parar por aqui. Desce, não dá para continuar assim." O estranho continuou me encarando, mas agora o rosto dele parecia mais desgastado, como se tivesse envelhecido uns 10 anos em poucos minutos. E então ele falou pela primeira vez com uma voz fraca: "Eu só precisava terminar o serviço." "Que serviço?" Perguntei, quase gritando. Quando fui abrir a porta do caminhão, percebi que não conseguia. Ela estava travada. Mexi desesperado, mas nada funcionava. Naquele momento, os faróis piscaram e apagaram. O caminhão ficou no escuro absoluto. "E o que você quer de mim?" gritei. O painel voltou a acender e ele não estava mais lá. O banco estava vazio, como se ele nunca tivesse entrado. Olhei para a estrada e vi uma sombra se movendo rápido entre as árvores, indo na direção oposta. Acelerei o caminhão com tudo que podia, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não parei até chegar na entrada de Porto União. Horas depois, ainda tremendo, parei num posto de polícia.
Expliquei tudo o que tinha acontecido, esperando que alguém acreditasse em mim. Um dos policiais me olhou com uma expressão séria e disse: "Esse mecânico, ele desapareceu depois de ser jogado de um caminhão em uma briga. Achamos que ele tentou pegar carona, mas ninguém nunca mais viu." Engoli seco. "Descrito do mesmo jeito que eu falei?" Perguntei. O policial confirmou com a cabeça. "Já teve outros motoristas que relataram histórias parecidas, mas é coisa da cabeça, cansaço. Estrada vazia mexe com a mente da gente. Saí dali com as pernas bambas. Já se passaram alguns anos desde aquela noite, mas até hoje não consigo esquecer. Eu não sei o que vi. Não sei se foi minha mente cansada pregando uma peça ou algo muito pior. Só sei que a estrada nunca mais foi a mesma para mim. E se tem uma coisa que aprendi, é que o silêncio pode ser a coisa mais assustadora do mundo."